Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto de bastante importância. Que aqueles que ainda não fizeram um curso superior de teologia, eles não vão entender. Hoje, na verdade, é mais fácil um ateu conhecer a Bíblia mais do que um cristão. Porque os cristãos aprendem por ouvir pregações, mas eles não estudam. Eles não examinam as Escrituras, como disse Jesus. Sendo assim, muitos tentam comentar alguma coisa, mas não têm certeza daquilo que está falando. Comentam porque ouvem alguém citar ou falar alguma coisa. Então eu quero trazer aqui um estudo da Palavra de Deus. Louvado seja Deus, que só para quem examina as Escrituras, só para quem estuda as Escrituras, vai entender o que eu estou falando. Eu quero que você inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o seu joinha. E vamos para o estudo. Eu quero aqui abordar para todos os ouvintes, cristão, não cristão, teólogos, doutores, mestrados em teologia, porque nós vamos estudar sobre a data escrita do livro de Apocalipse. E eu estou com a Bíblia aqui, eu estou com a Bíblia da linguagem de hoje. Estou com a Bíblia Eufalite. Essa Bíblia aqui, louvado seja Deus, ela tem as datas. Inclusive, eu vou mostrar para os ouvintes a data que foi escrito nessa Bíblia Eufalite, o ano em que foi escrito o livro do Apocalipse, aqui no meu dedo. 96 depois de Cristo. Está na Bíblia. Então, a data está aqui, o ano 96. Muito bem. Tem muitos teólogos que vão assistir e vão bater palma, porque está lá na Bíblia. 96, colocaram lá 96, ano 96. Mas, neste livro de Apocalipse, houve na história do povo de Israel um acabone, uma destruição para esta nação que não podia, João, no ano 96, como está ali, não poderia deixar de escrever a queda do templo, porque o templo caiu no ano 70 por intermédio do imperador Vespasiano
que enviou seu filho, o general Tito, para a destruição do templo em Jerusalém ou na cidade santa. E por que o livro de Apocalipse não tem o registro, a notícia da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito? Por que não tem? Você que estuda a Bíblia, faça-se essa pergunta para você mesmo. Mas vamos lá. Louvado seja Deus. Por que os concílios de Roma escolhia os assuntos que entraria no cânon bíblico? Louvado seja Deus. Então vamos aqui para o comentário. Na verdade, João não escreveu sobre a queda do templo. E algum estudioso aí vai dizer que o anjo não revelou a ele para ele escrever. No ano 96, a data que está aqui no cabeçalho dessa Bíblia, Apocalipse, ano 96 depois de Cristo. Como João escreveu essa escritura, essa profecia no ano 96, sendo que ele refere no texto, porque essa informação da data, ela é interna. Ela mesmo responde à data que foi escrita e não a que foi colocado lá em cima no rodapé. É importante este fato. Muito bem, vamos continuar aqui. A maior evidência para a data inicial do Apocalipse é interna, ou seja, na própria Bíblia, mas existem fatos históricos robustos que colaboram com isso. A esse respeito, existem vários indicadores que sugerem que essa profecia foi escrita antes do ano 70 e não no ano 96, porque está no texto da Bíblia. Muito bem, existem 5 eventos. O templo estava de pé no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o templo estava, louvado seja o nome santo do Senhor, em atividade. Se fazia sacrifício e, como era costume, o sumo sacerdote entrava lá, levando sacrifício para perdão dos seus pecados e depois pelo pecado do povo. Está escrito no capítulo 11 de Apocalipse, quando o anjo aparece a João e manda ele medir com a vara ou com a cana o templo na parte interior e não na exterior, aonde os pagãos ou os gentios
ou soldados romanos já tinham dominados. Muito bem. Então, o templo, um dos fatos, o templo estava de pé. Então, antes do ano 70, este livro do Apocalipse estava sendo escrito por João. Ok? Muito bem. O julgamento da cidade de Jerusalém, ou a cidade santa. Cidade santa ou cidade de Jerusalém é a mesma coisa, linguagem dos judeus. Quem era o governador? Quem era o governador, o governante, o imperador? Nero. Muito bem. Quarta opção. A influência judaica no livro de Apocalipse. Quinta, a condição histórica das 7 igrejas da Ásia Menor. Não existe mais nenhuma igreja na Ásia Menor, das 7 igrejas da Ásia, não existe mais nenhuma. E todas ficam na Turquia. E não existe nenhuma. Muito bem. Quanto ao templo ainda em pé, o templo e sua condição no livro é um forte indicador de uma data inicial de composição com todo o Novo Testamento. No Apocalipse não há referência ou ao templo ou à cidade santa de Jerusalém já terem sido destruída pelos romanos. Apocalipse não revela isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a primeira evidência neste livro do Novo Testamento que fez referência a Jerusalém ter sido destruída pelos romanos, inclusive o Apocalipse. Nós só vamos encontrar as profecias de Jesus no Novo Testamento. Muito bem. Sendo assim, os ouvintes que estão nos assistindo, que estão estudando junto conosco, vai poder compreender. Em todos os eventos importantes da Bíblia, todos eles foram comentados após o acontecimento, após o acontecido. Vocês lembram? Louvado seja o nome santo do Senhor. De alguns acontecimentos, a gente pode comentar aqui alguns, né? Porém, o início que foi comentado foi a destruição. Porém, o início que não foi comentado foi a destruição do templo no ano 70. É estranho, não concordam? Que não foi comentado no livro de Apocalipse. E só por Jesus, em Mateus, capítulo de número 24, verso 2, que ele fala que não ia ficar pedra sobre pedra e que não seria derrubado. Jesus falou, mas o escritor do Apocalipse, que é o último livro, e que se passaram, segundo a data que foi colocada no cabeçalho da Bíblia que eu mostrei, Eufalite, passaram-se 16 anos, 96, 70 para 96, 26 anos.
se passaram e João não comentou sobre a queda do templo. Estranho ou não é estranho? Por quê? Houve um evento no passado, naqueles dias, que atingiu em cheio o judaísmo, que foi a queda do Reino do Norte. Você que estuda, já fez teologia, a queda do Reino do Norte. Em 722 antes de Cristo. Na mão dos sírios. E mais tarde o Reino do Sul, em 586 antes de Cristo. Agora pelos babilônicos. E este fato interrompeu profundamente as escrituras e as profecias desde então, e todas as profecias desde então foram reconfiguradas, marcando todos os seus escritos posteriores, como indício desse fatídico evento, sendo este um evento gravitante na teologia pós-exílio. Vocês observam que os teólogos escreveram este fato gravíssimo foi escrito pelos teólogos após exílio. Suas consequências foram marcantes e devastadoras, ainda que houve uma promessa de reconstruir o que foi destruído. Essa queda está mencionada no livro de Reis e também no livro de Crônicas. Logo, esses eventos tão importantes é constantemente lembrado na Bíblia, sempre as referências e esses outros destaques nas Escrituras. Por isso é impensável que um evento tão importante como o do ano 70 não esteja no Novo Testamento, não esteja no livro que, segundo a teologia, louvado seja Deus, tradicional, a teologia do sistema religioso, louvado seja Deus, que tanto afirma que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 90, 95, 96. E é óbvio que este fato não foi registrado depois da queda do templo no ano 70. Interessante, né, irmãos? Cabe a quem examina as Escrituras prestar atenção nisso. Apesar que a Bíblia, ela revela, louvado seja Deus, o profeta Daniel, louvado seja Deus, Deus revelou para ele lá atrás, o anjo, louvado seja Deus, Gabriel, veio e revelou para ele os acontecimentos e o que iria acontecer. Louvado seja o nome santo do Senhor, na cidade de Jerusalém, ou na santa cidade. Daniel capítulo 9, verso 26, ele fala sobre, louvado seja Deus,
que iria cessar o sacrifício, ele diz: cessou o sacrifício e haverá um grande terror. Capítulo 9, verso 26. No capítulo 12, do verso 10 ao 13 de Daniel, segundo a Bíblia, a antiga aliança se deu cabo na queda do templo. E você pode concordar comigo, porque tudo o que eu estou falando está dentro da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Então é óbvio, louvado seja Deus, que esses acontecimentos ocorreram. Daniel profetizou, outros profetas profetizaram. Jesus disse que o juízo viria sobre esta geração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos ler aqui para os irmãos entender. Capítulo 21 de Lucas, verso 24. Muitos serão mortos à espada, outros serão levados como prisioneiro para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém. Está falando dos romanos aqui. Até que domine o tempo deles fazerem isto. Está aí a palavra do Senhor. Então, vai aqui, louvado seja Deus, um lamento, porque João, que era discípulo de Jesus, não escreveu no livro do Apocalipse a queda do templo, sendo que a data foi em 96, que João escreveu preso na ilha de Pártimo, e não escreveu os eventos, todo o sofrimento, toda a perseguição das 7 igrejas da Ásia. Isto foi tudo depois, porque a data está bem clara, é 96, e o templo foi destruído segundo o sistema religioso no ano 90. E 6 foi escrito e o templo foi destruído no ano 70. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso comentário. Essa afirmação histórica vale para todos os livros do Novo Testamento, ou seja, todos eles foram escritos antes do ano 70, ok? Nós sabemos disso. A destruição romana, que resultou na destruição final do templo, presta atenção, danificando mortalmente a antiga aliança. Presta atenção. E exterminou da maior parte da população judaica. Foi um evento muito importante, mas destrutiva e definitiva do que a exclusão de Nabucodonosor. Então, a submissão da Escritura só pode indicar que foi um evento posterior à sua composição. Então, vocês observam que a destruição
do templo, a destruição romana, resultou na destruição final do templo e a danificação, louvado seja Deus, mortalmente da antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança, para ela continuar na sua função ativa, ela tinha que ter o templo. O templo não existe mais. Quando o templo de Zorobabel foi destruído, e louvado seja Deus, Deus prometeu através dos profetas sobre a reconstrução novamente do templo. Quando o templo lá de Esdra, louvado seja Deus, junto com Neemias, que estava triste diante do rei, e ele era copeiro, vocês já leram lá na Bíblia, no livro de Neemias. E o rei olha para ele e fala: olha o seu semblante, o que está acontecendo? Não, minha cidade santa, minha cidade natal está completamente destruída. E o rei deu ordem para ele lá levantar os muros de Jerusalém. Então, quer dizer, tudo estava no plano de Deus. Deus revelava: vou reconstruir a cidade, vou levantar a cidade. Mas depois da queda do ano 70 do templo de Herodes, não tem na Bíblia, irmão. No Novo Testamento não tem uma profecia de um novo templo. Deus não prometeu em reconstruir um terceiro templo. Não tem na Bíblia. Muito bem, vamos continuar. A destruição do templo constituiu um evento traumático para a memória coletiva da nação judaica, até os dias de hoje. Agora vocês observam, se a Torre Eiffel, ou se a Estátua da Liberdade fosse demolida, destruída, é óbvio que essas imagens, louvado seja Deus, tanto a Torre Eiffel como a Estátua da Liberdade, louvado seja Deus, sendo demolida, elas são ícone que representa as suas nações e a sua destruição, e não tivesse um livro histórico para alguém fazer algum comentário, seria uma coisa injusta omitir isto da história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito menos a queda do templo no ano 70, omitida da Escritura no livro de Apocalipse, que segundo o sistema religioso da teologia futurística, louvado seja Deus, foi escrita no ano 96. Oh, glória! Glória a Deus! Muito bem. Vamos aqui. O estudo ele é um pouco longo. E para nós saber que essa mortalmente antiga aliança foi destruída por Roma, pelos soldados romanos, louvado seja Deus, a grande queda do templo, que danificou a antiga aliança de uma certa forma. Vocês observam que os sacerdotes desse templo, desde os tabernáculos, eram da linhagem de Arão, levitas. Todos eles tinham substituto. Como diz na carta aos Hebreus, são pessoas que morrem. São
seres humanos cheios de imperfeição. Muito bem. Quando chegou na vez do sacerdote Caifás, segundo os teólogos futurísticos, ele tinha aquele bastão, aquele cajado na mão, o nome de todos os sumos sacerdotes que ele foi sucessor naquele cajado. E quando ele fala com Jesus, ele rasga a sua roupa. Segundo os teólogos futuristas, diz que ele estava passando o bastão para Jesus. Mas esses sacerdotes e sumos sacerdotes da linhagem de Arão, segundo a carta aos Hebreus, eles eram de uma ordem humana e não tem mais nenhum. Todos acabou. Por que acabou? O templo caiu. Louvado seja, foi destruído. Louvado seja o nome. Mas a carta aos Hebreus diz que nós temos um único sacerdote eterno, e esse sacerdote eterno foi escolhido por Deus. E ele é insubstituível. Sacerdote eterno para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Continue no canal. Se você gostar, louvado seja Deus, você deixa aí, louvado seja Deus, um joinha, e que Deus abençoe a sua vida. Mas não tem mais sacerdote, não tem mais antiga aliança, não tem mais linhagem de Arão, louvado seja Deus, não tem mais templo e também não tem mais antiga aliança, e só temos um sumo sacerdote eterno. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.